Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Estamos na história de Neemias e hoje eu quero refletir um pouco com vocês sobre as pessoas ao nosso redor. Certa vez, Yeshua disse, em Mateus 10:16, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No mesmo texto, no verso 22, ele diz, Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mas o que isso tem a ver com Neemias? Bom, quando ele falou com o rei Artaxerxes sobre a sua tristeza por Jerusalém estar destruída, então o rei lhe permitiu que regressasse para reconstruir as muralhas e a cidade santa. Isso é uma coisa boa, mas nem todo mundo pensa assim. Olha só o que está escrito em Neemias capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando escolhemos um caminho de abandonar nossos pecados, de buscar nos aperfeiçoar espiritualmente, de nos achegarmos ao Eterno e sermos pessoas melhores, não percebemos que nem todos querem a mesma coisa. Nem todos os nossos familiares, nossos amigos ou mesmo vizinhos ficam felizes com a nossa felicidade. Mas como Yeshua disse, é preciso perseverar até ao fim, se queremos ser salvos. Neemias não ficou se lamentando por Sambalat ou Tobias, mas seguiu em frente. E depois de 3 dias em Jerusalém, ele revela os seus planos a algumas pessoas. E lá no versículo 18 do capítulo 2 ainda ele diz, Disponhamo-nos e edifiquemos as muralhas da cidade. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Mas aí, olha Sambalat e Tobias de volta, e dessa vez com mais gente. Versículo 19, porém Sambalat, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, já apareceu aqui Gesem, o árabe. Quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Mas qual foi a reação de Neemias diante dessa atitude? Versículo 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em algum momento da vida, nós encontraremos pessoas assim como nós, que desejam reconstruir as muralhas da sua fé. Mas é inevitável que haja outros que zombarão, que desprezarão, que irão nos boicotar, enfim, farão de tudo para nos derrubar. Há várias histórias assim na Bíblia. Por exemplo, os filisteus que tapavam os poços de Isaac, os magos de Faraó que se levantaram contra Moshe. Outro exemplo claro é a história de Daniel ao ser jogado na cova dos leões. Olha o que diz Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O resto da história de Daniel nós já sabemos, como eles o boicotaram, armaram e fizeram ele ser jogado na cova dos leões, mas Deus era com Daniel. Nós precisamos aprender que nem todo mundo estará ao nosso lado no caminho da Techuvá. Mas isso não significa que Deus não estará ao nosso lado. E nós precisamos apenas de Deus ao nosso lado. Ele nos é suficiente. Sejamos fiéis, perseverantes. Assim, venceremos os Sambalates, os Tobias, os árabes que se levantam contra nós tentando nos derrubar. E que a nossa fortaleza esteja em todos os dias da nossa vida, termos tempo, minimamente 5 minutos para Deus. Shalom.